Bom ponto. Primeiro, eu acho que antes da gente iniciar um pouco mais dessa resposta, eu sempre gosto de falar que eu separo em três partes quando a gente vai fazer uma análise. Primeira parte, ou seja, são os países, ou seja, quais são as moedas em que eu vou investir, quais são os locais que eu vou investir. Depois dos países, quais são os setores em que eu vou querer investir. E dentro dos setores, aí que a gente entra, qual é a empresa que a gente vai investir. Por que eu falo muito disso? Primeiro, os países, ou seja, não adianta uma empresa performar muito bem, um setor performar muito bem, se o país vai mal. A economia brasileira indo mal, a gente tem uma dificuldade muito maior dos setores abaixo da economia performar bem. Se o setor não performa bem, há uma tendência que as companhias não performem bem. Ou seja, quando a gente chega na companhia, eu sempre olho dois pilares antes, dois passos antes, que é a parte da moeda, ou seja, dos países e do setor em que ela está inserida. Por que eu falo isso? É muito mais fácil uma elétrica ganhar dinheiro do que Cogna. E eu não estou dizendo que Cogna é uma empresa ruim, mas Cogna está num setor que tende a performar muito pior do que o setor elétrico. Exemplo bem aleatório aqui, tá? Então, por exemplo... Ou muito mais atrasada, né? Um desafio muito maior, a elétrica, inclusive, se beneficia da inflação. E aí o ponto é, Kaplan, a Cogna pode ter uma gestão até melhor que a elétrica. Só que ela está num setor que não performa tão bem. Ela pode ser uma empresa até melhor, mas ela está num cenário mais difícil. Ou seja, essa questão dos cenários, para mim, é extremamente importante. E aí, por exemplo, quando eu verifico esses três pilares, países, setores e as companhias, ou seja, quais são os países em que eu quero investir, então eu faço essa diversificação entre locais. Depois desses locais, uma diversificação entre setores, ou seja, quais são os setores mais lucrativos, que se demonstraram mais lucrativos num período de 10, 15 anos, e dentro desses setores mais lucrativos, quais são as melhores companhias? E aí que a gente chega nas companhias listadas. Tem todo um filtro antes para a gente chegar nas companhias que são listadas, que estão disponíveis para a gente investir. Agora, deixa eu te perguntar um negócio. Por exemplo, você falou assim, deixa eu ver quais países, o local, né? Primeiro, onde eu vou investir. E aí você fala assim, deixa eu analisar a situação de determinado país, vou pegar o Brasil, e ver se ele está bom ou não economicamente, porque ele seria a matriz, aquilo que poderia dar possibilidade de crescimento às empresas. E aí eu entendo dos setores. Mas vem cá, deixa eu cutucar isso daí. Você não acha que quando está mal, já que é uma questão cíclica, e tudo é cíclico, quando a tempestade está no seu pior momento, talvez não seja bom investir naquelas maiores empresas, né? Por exemplo, de commodities que a gente tem no Brasil, porque o Brasil é um país em desenvolvimento, vamos pôr do BRICS, que a gente tem empresas que não tem na África do Sul, não tem na Polônia, não tem. A gente tem a segunda maior mineradora do mundo, a primeira em etanol e açúcar, o primeiro grupo do mundo com produção maior que o país inteiro, Estados Unidos. A gente tem a quinta maior petrolífera e por aí vai. Será que se eu olhar quando estiver ruim e eu for mais agressivo ali, eu não tendo a pegar um ciclo posterior de alta, por mais que eu sangre no início? O que você acha dessa forma? Eu acho que é uma bela forma de encarar, mas a gente tem o seguinte: quem compra sempre quando o país está em crise, compra com um risco maior. Consequentemente, maior risco, maior retorno. Maior risco, maior possibilidade. Maior risco, maior retorno. Não tem nada de errado nisso. Desde que o investidor ele saiba o risco que ele esteja correndo. Vou te dar um exemplo, tá, Kaplan? China. Eu tenho uma parte do meu patrimônio em China. Tá menos 60. Se eu pegar só a China. Tu entende? Da mesma forma, imagina o investidor chinês que ele tem a capital somente na China. Ele está apanhando há 2 anos. Muito forte. Ou seja, mesmo um país que é muito maior do que o Brasil tem os seus riscos. Então, por exemplo, nada indica e a gente não tem uma certeza que isso não possa ocorrer no Brasil. E nós, como investidores, o nosso principal objetivo é nós nos mantermos vivos daqui a 40 anos. Sendo trader, day trader, swing trader ou qualquer forma de investimento. A gente ficar vivo no mercado.
para a gente ter essa profissão investidor por vários e vários anos. Ou seja, essa alocação e diluição do risco, eu acho que é um ponto extremamente importante da gente ter, e a gente consegue fazer isso em todas as escolas.